Boa tarde a todos, uma boa tarde muito especial à doutora Teresa Almeida Garretti, restante família do professor Francisco Lucas Pires, meus caros Adolfo e Rafael. Estava programado que eu dissesse umas palavras iniciais que serão apenas de cumprimento. Deixar-me-ei paz para o fim da sessão para fazer uma segunda intervenção, mas queria apenas salientar que é para nós uma enorme honra, gosto, fazer esta homenagem a Francisco Lucas Pires 20 anos depois e poder contar neste ambiente, de certa forma, familiar, poder contar com o conjunto de intervenções que aqui vamos ter. O IDL tem-se preocupado com uma parte de formação política e na formação política está, evidentemente, uma recordação que pode ser uma recordação muito potenciadora para o futuro. E eu, neste momento, queria apenas agradecer a presença de todos, dar-vos a certeza que acredito que esta será uma sessão bastante relevante para o IDL e bastante relevante para todos aqueles que ela vão assistir. E sem mais, eu daria a palavra ao Adolfo Mesquita Nunes, que aceitou de imediato o convite que lhe fizemos para dizer aqui umas palavras. Obrigado. Boa tarde a todos. Diogo, muito obrigado pelo convite que me foi feito e cumprimentando a família e cumprimentando todos os que aqui estão presentes. A possibilidade de eu participar hoje nesta homenagem deixa-me com um misto de timidez e de desconforto. Em primeiro lugar, porque nunca conheci Francisco Lucas Pires e, portanto, nunca privei com ele, nunca me cruzei com ele e quando entrei no CDS, a desconfiar-me liberal, já ele, que era o único que poderia acolher-me nessa condição, se tinha ido embora. E não é que eu alguma vez me tenha sentido a mais ou alguma vez me tenha sentido deslocado no CDS, mas tenho a certeza de que a sua presença ali, que não apenas a sua prévia liderança ou os seus textos, me teria dado mais mundo, mais depressa e mais cedo para me tornar um liberal clássico que hoje me considero. E por isso tudo aquilo que eu disser hoje pode não ser exato e pode até ser, para aqueles que com ele privaram, lateral ou distante. Eu não posso testemunhar histórias, não posso falar do humor, que toda a gente me jura que existia e que existia em abundância, e nem sequer posso falar de longas conversas porque nunca tivemos. Posso, no entanto, tentar ser o mais rigoroso possível quanto à imagem que eu tenho dele e que guardo e que ainda hoje me inspira. E aí posso garantir algum rigor, mas perdoar-me os próximos, quanto ao resto eu posso apenas imaginar e posso apenas elaborar. E um certo desconforto também, porque o Francisco Lucas Pires é, para aqueles que me conhecem politicamente sabem muito bem, a minha referência política nacional. Nunca tive receio de o afirmar, nem mesmo dentro de um partido que já deixou de ser o seu, mas muito menos na juventude centrista, que depois se tornou Juventude Popular e que o fez presidente honorário. E há sempre nesta reverência em política uma apropriação e uma adesão. Porque quando evocamos alguém como referência, chamamos-o em nosso auxílio, em nosso abono, pedimos-lhe proteção ou usamos-o como escudo. E pode haver nisto um abuso de confiança da sua memória, do seu lastro e do seu vulto. E isso só os mais próximos, que estão hoje aqui alguns, poderão saber ou testemunhar ou acusar. O que eu posso garantir é que evitarei tal abuso até ao limite das minhas forças, mas só posso garantir, mais do que isso não posso fazer. Mas se há timidez e desconforto, há também um entusiasmo muito grande, proporcional até a este desconforto, e por isso aceitei a oportunidade que me foi dada de estar presente aqui e de me juntar a esta homenagem ao homem, ao político e, sobretudo, ao pensador. Porque nestas palavras que vou dizer a seguir, explicando o porquê desta referência que eu tenho, há tanto de homenagem como há de exaltação, mas, sobretudo, como há de proselitismo. Porque, perdoem-me, eu não vou desperdiçar a oportunidade de, através do pensamento, ou daquilo que me chega do seu pensamento, tentar abrir caminho para que outros possam identificar-se com aquilo que eu acho que é um dos mais brilhantes escultores da liberdade em Portugal. Porque o Francisco Lucas Pires foi o primeiro político português do século XX
a encarar a liberdade como o maior fator de dinamismo da história. Até aí, a liberdade ilustrava o contraponto ao Estado Novo, confundindo-se, na melhor das hipóteses, com a democracia. Mas, em Francisco Lucas Pires, no século XX, a liberdade ganha um estatuto fundacional e dinâmico. E é de liberdade e de Estado liberal que ele nos fala logo na sua Constituição para Portugal, em 75. Fundacional porque, ao contrário da esquerda, Lucas Pires coloca a liberdade individual antes do Estado. Isto é, não é o Estado que nos atribui a liberdade, que nos otorga a liberdade. Pelo contrário, a liberdade é connatural ao homem, à nossa existência, e a primeira função do Estado não é outra, senão limitar-se em função dessa mesma liberdade. É a liberdade, se bem interpreta o seu pensamento, que nos qualifica como cidadãos e nos coloca centralmente no sistema político. Sem ela, prévia ao Estado, não pode haver Estado de Direito, porque nenhum Estado pode ter a prerrogativa de nos conceder aquilo que nos pertence à nascença. Dinâmico também, porque, ao contrário de muita direita, não se socorre do Estado como resposta primeira ou primordial. Pelo contrário, é o espaço de liberdade que pode servir de motor ao crescimento e ao progresso. O Estado deve reduzir-se, deixando espaço à progressiva autonomia da sociedade e à liberdade económica. Esta afirmação do Lucas Pires só é aparentemente banal, não o era em Portugal na década de 70 e de 80 e não o é ainda hoje. Quem é que hoje, no seu pleno juízo político, atreve a afirmar-se querer liberalizar, querer reforçar a liberdade económica, adequar o Estado, dar espaço ao privado, mesmo em áreas sociais? Quem é que, a propósito de uma qualquer revisão constitucional, pode afirmar, como ele afirmou em 84, que precisávamos de uma Constituição liberal da sociedade? Poucos, demasiado poucos, num país em que a liberdade se confunde com refrões e a sociedade civil adormece quase sempre à sombra do Estado. Por exemplo, em 86, a propósito de uma lei de base do sistema educativo, escrevia o seguinte: o papel do Estado continuará a ser fundamental, sobretudo num país com as carências do nosso, mas a sua primeira obrigação é também a de favorecer as condições de libertação e responsabilização das instituições e cidadãos que se movem no seu âmbito. É por isso que seria um grande passo em frente que, ao elaborar-se uma lei de base do sistema educativo, ela pudesse desde já fazer-se à estrada com a mira na educação do futuro ou na educação na liberdade. Em 2018, este texto continua atual, o repto continua atual, porque ainda hoje, no governo de hoje, mas não só, se considera que a educação privada deve ser privilégio de ricos e não de acesso livre a quem a prefira, olhando para o privado com uma excrescência, algo mais, no máximo supletivo, sempre dispensável. Mas eu queria dizer algo mais acerca da liberdade em Lucas Pires, ou pelo menos na forma como eu a entendo. Não sobre o seu conteúdo, mas algo mais do que o seu conteúdo, que apesar de tudo é conhecido. Porque a afirmação da liberdade no seu pensamento é, para mim, tributária de uma enorme autoridade e razão e coragem, e eu gostava de falar disso. Autoridade porque todo o seu pensamento e todo o seu discurso estavam assentes numa cultura política e filosófica ímpar. E, portanto, a liberdade aqui não chega não chega para lá um salvo-conduto, uma palavra de ordem. Era uma proposta, sobretudo, ética, moral e não um devaneio economicista. Quando, por exemplo, nos dizia que precisávamos de demonstrar que a virtude também é mais competitiva do que o vício e evitar que este explore aquela, como aconteceu no pico do Estado de Providência, percebemos só nesta afirmação crítica do socialismo e do Estado de Providência uma dimensão crítica e ética que falha muitas vezes nas afirmações liberais. E, portanto, aquilo que nós temos aqui, acho eu, é o liberalismo clássico de quem pensa e não o liberalismo apressado dos empresários ou poético dos empreendedores. Não se lhe conhece um pensamento apenas a pensar nos que vencem ou nos que triunfam, descuidando os setores mais vulneráveis da sociedade. Pelo contrário, enfrentar e resolver a crise social com mais solidariedade social era uma das suas propostas num dos seus programas. E dizia: a ordem liberal só pode ser uma ordem moral, tal como uma ordem moral seria perigosa se não fosse igualmente uma ordem liberal. Os níveis de extensão e emancipação da economia e da sociedade liberal no mundo atual implicam automaticamente a impossibilidade de uma legitimação exterior outorgada e uma paralela necessidade de autolegitimação, autorregulação e autogarantia a partir de valores próprios, comumente partilhados, mas já não impostos de fora para cima. E que diferença faz ler estes textos e intervenções e compará-los com alguns dos textos dos que se dizem hoje liberais, sem saber como nem porquê? Porque havia nele um programa cosmopolita, cultural, que tinha uma visão do mundo, muitas vezes expressa essas sim conhecidas metáforas. E por isso, ou talvez por isso, o liberalismo de Lucas Pires, que é tão radical em 1980 como seria radical hoje, nunca conseguiu provocar nos seus adversários à esquerda uma reação de deslegitimação ou de desdém, como muitas vezes hoje sucede com aqueles que se agarram ao liberalismo como antecâmara para um capitalismo de Estado. A autoridade, mas com muita razão também.
não tinha, como tantas vezes se diz, razão antes do tempo. Ele teve razão naquele tempo e teria razão no tempo de hoje. Porque o seu programa para uma nova década, elaborado entre 84 e 85 pelo chamado Grupo de Ofir, e que é, para mim, uma inspiração, estava alinhado com a Europa livre e desenvolvida, traçando com pragmatismo um programa de governação e oferecendo um caminho de europeização no sentido do progresso. Foi o mais importante e ambicioso programa político de reforma e modernização do Estado e da economia alguma vez pensado no Portugal democrático. E sendo injusto, eu diria que não havia muito para inventar. Bastava seguir as reformas que qualquer país desenvolvido europeu estava a desenvolver nessa altura. Mas seria injusto, seria injustíssimo se o dissesse, porque o programa estava absolutamente colado à nossa circunstância. Não era um relatório de uma consultora, abstrato, um copy-paste das boas práticas dinamarquesas ou alemãs. Nunca, como nesse programa, se pensou sem preconceitos estatistas, dirigistas, igualitaristas, que tantas vezes foram a razão do nosso atraso. Tinha razão e continuaria a tê-la, porque quase tudo o que propôs continua, em pleno ano de 2018, por fazer. Há pouco deu um exemplo na área da liberdade de educação, mas basta abrir o livro ao calhas e encontramos muitos mais exemplos que hoje ainda fazem sentido. E porquê é que essas ideias simples, claras, seguidas pela esquerda e direita europeias, nunca pegaram aqui? Porque nunca surgiu contexto político suficiente para superar a estatização da economia da nossa sociedade, para superar a permanente querela ideológica que vem desde abril e que vê ameaças em tudo o que mexe, em tudo o que o Estado não controla. É por isso que o seu repto continua atual e cheio de razão. As metas principais do país devem ser, em primeiro lugar, a liberdade da economia, em segundo lugar, a autoridade do Estado e, em terceiro lugar, a mobilidade da sociedade. Mas havia também coragem. Desde logo, e cito no artigo de 1980, porque o PS conseguiu cristalizar a ideia de que a fronteira do regime é o socialismo e não a democracia, havendo, portanto, uma espécie de ostracismo constitucional ou exílio interno para os que não sejam socialistas. Como é evidente, quem quisesse um lugar no regime, quem quisesse um lugar nos salões do sistema, não tinha como ser liberal, tinha que aderir ao socialismo. E porque o PS, volto a citar, era o morgado do regime, o partido maioral, mesmo quando não fosse o maior, o partido institucional, ainda que larvar, o testamenteiro ou até o legatário da Constituinte, o seu único filho legítimo, o interruptor. Ainda hoje é assim. Não é preciso ser-se do PS, mas convém não enfurecer o PS, convém tomar chá com o PS e ver o mundo com os olhos do PS. Mas coragem também porque soube colocar o liberalismo como terreno natural do CDS, numa tentativa de superação do paradigma exclusivamente democrata-cristão que então se insinuava. Um paradigma tardio, se lermos com atenção as memórias de Freitas do Amaral. Era a vontade de tomar e alargar as nossas águas, nossas, do CDS, e o nosso porto, animando um amplo movimento, como ele chamou, democrata-cristão liberal. Não foi uma tarefa fácil, como aliás se notou pelas reservas que levantou nesse tempo, nos setores mais tradicionais e conservadores do partido, que nem sempre o viram com bons olhos. Mas a verdade é que o seu discurso arrojado, com uma vitalidade muito sem igual num partido tradicionalmente tão cinzento, a apelar a um movimento geracional, mereceu um acolhimento tão grande na juventude centrista que esta nomeou, como já referi, o seu presidente honorário. Eu sei, ainda hoje, em 2018, o que é que a mera elocução da palavra liberal levanta de problemas a quem a diz. Portanto, não quero imaginar o que foi na década de 80 e daí a coragem. E lamento, claro que lamento muito e lamento profundamente a sua saída, ainda durante a liderança de Adriano Moreira. Porque o CDS tinha tudo a ganhar com a veia liberal que o Caspires lhe imprimiu. É que o CDS não nasceu para acolher o socialismo de direita, nem o reacionarismo, nem o lado direito do que quer que se encontre no Parlamento. Nasceu para afirmar a alternativa conservadora e liberal da linha europeia ao socialismo. E essa alternativa não pode se não assentar na liberdade e num projeto reformista, cosmopolita e global. Mas se eu tivesse, e estou quase a terminar, que dizer aquilo que mais me impressiona e mais me inspira no lugar do Lucas Pires, não era nem a autoridade, nem a razão, nem a coragem, todas elas reais. Porque aquilo que o distingue de tantos outros cultores da liberdade, aquilo que eu acho que o torna tão especial e tão único, foi o conteúdo inspiracional que ele colocou na defesa da liberdade. Porque o liberalismo aparece muitas vezes como proposta de redução, de corte, de supressão, de anulação. E será isso tudo, mas porque lhe percorre uma ambição e porque lhe percorre um ideal. E essa ambição e esse ideal são muito raramente traduzidos politicamente, como se a liberdade fosse um método, um instrumento e não fosse um valor e uma aspiração. E nele tudo era ambição. Havia um impulso de ação para, cito, corresponder ao apelo da gente nova das gerações ascendentes ativas, num mundo em que as gerações contarão mais do que as classes ou as ideologias.
Havia uma vontade de representar uma geração, volto a citar, que tem um enorme apetite descobridor, que quer mudar o mundo, que quer uma mudança qualitativa. E isto, esta vertente aspiracional, que é tão rara, é tão invulgar, é o que mais falta faz ao liberalismo e até à própria direita. Insuflar o nosso discurso de aspiração, de uma ambição, de uma mensagem positiva e galvanizadora. Quantos políticos da direita europeia, das últimas 2 décadas, o conseguiram? Quantos é que conseguiram traduzir esta sociedade aberta, global em que vivemos, num maravilhoso ativo das novas gerações, impedindo o discurso e a subida perigosa de todos quantos, a despropósito, querem acabar com ela? Num mundo cada vez mais polarizado, mais radicalizado, em que a direita acha que para vencer a esquerda tem de extremar-se e a esquerda acha que para vencer a direita tem de extremar-se, faz-nos tanta falta quem transforma a liberdade em ambição, a sensatez em radicalidade, o cosmopolitismo em paixão, a cultura em sentimento e a sociedade aberta de que ele falava em projeto de vida e de felicidade. São tempos muito duros estes, em que surgem forças estranhas, lesivas, sedutoras, que procuram destruir a sociedade aberta em que, apesar de tudo, o mundo se transformou. São forças que lidam essencialmente com o medo. Porque é o medo que hoje se sente. O medo face ao novo, face ao estrangeiro, face ao que nos interpela, ao que concorre connosco. Medo de novas pessoas, novas etnias, novas culturas, novos produtos, novos serviços, novas máquinas, novos concorrentes, novas ideias. Qual é o nosso lugar neste mundo tão veloz? Vem daí o medo. E volto, termino, à Constituição de Lucas Pires, terminando e provando a atualidade do seu pensamento e a força da inspiração. Se quiser acabar com o medo como problema político, é pelo homem e não pelo Estado que tem de se começar. O medo é, de facto, o peso e a sombra de um ente estranho e sobre-humano que nos ladeia e espreita desde a nascença. Ora, a verdade é que o Estado só existe depois de pensado, só depois de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou foi passaria então agora. Eu, antes de mais, queria começar, em meu nome pessoal e em nome também da minha família, a agradecer ao IDL a organização desta sessão evocativa do meu pai e do seu pensamento político. Acho que poucos lugares haverá em que fizesse tanto sentido esta homenagem, como nesta casa que foi também tantas vezes a dele. Não exatamente esta localizada neste sítio, mas o IDL. Muito obrigado. O desafio que me fizeram provoca-me um desconforto simétrico ao do Adolfo. Eu conhecia o meu pai, se calhar, demasiado bem. Tive muitas conversas com ele, conheci-o muito de perto, mas não sou um estudioso do seu pensamento, não sou uma pessoa que o seguiu como discípulo do ponto de vista político e, portanto, tenho, de facto, que confessar que não me é muito fácil falar publicamente sobre o meu pai, mesmo depois de decorridos 20 anos sobre a sua morte. Não só pelo desconforto feliz, mas doloroso da evocação da sua pessoa, que traz sempre, inevitavelmente, as dores da saudade, e são muitas, mas sobretudo por uma certa dificuldade de posicionamento no discurso de um filho que fala sobre um pai que foi também um homem de projeção na sociedade, com toda a sua vida adulta dedicada à academia, à política, à Europa e à construção da coisa pública. Pode, aliás, à partida parecer estranho, falar de Lucas Pires a partir do meu ângulo hiperpessoal, sempre afetivo, demasiado próximo. Mas é aquele que tenho e, portanto, é aquele que vou usar. E depois da sua morte, também outra confissão que quero fazer, tenho ouvido imensas vezes, em lugares distintos, uma expressão, que não é minha, que não tenho ouvido só eu, os meus irmãos também têm ouvido muito, a falta que o seu pai faz ao país, a falta que o seu pai faz à política, a falta que o seu pai faz à cultura, à universidade, à Europa. E a primeira reação é de pensar egoisticamente, se vocês soubessem a falta que ele me faz a mim. Mas passado este momento de infantil e egoísta, mas acho que natural e humano, deixa-me uma grande alegria conseguir rever na pessoa que eu conhecia em casa a pessoa que tantas pessoas reviram fora de casa. E isso enche-me de grande orgulho, mas também é um sinal de talvez a maior lição de educação. É que, de facto, aquilo que eu ensino em casa não é para ser vivido em casa. E esses contactos deixam
depois de pacificado este primeiro momento de tribulação afetiva interna, muito acompanhada nessa ausência e nessa presença. Quer dizer, acho que por todo o lado que vou, e se calhar exagero, vejo amigos do meu pai por todo o lado. Encontro nos táxis, nas academias, nos corredores do poder. Há sempre alguém que tem uma história humana e próxima e boa a contar sobre o meu pai. E isso é uma coisa que me deixa naturalmente muito satisfeito. E acho que constato também que se calhar a minha hesitação inicial, quando pensei num título para esta conversa, pensei no seguinte título: Francisco Lucas Pires ou o meu pai. E acabei por perceber que o título era pura e simplesmente inútil, porque de facto só há uma pessoa no professor, no amigo, no pai, e no caso dele, ainda por cima, era muito evidente, muito claro, muito imediato o cruzamento entre esses mundos. Fazia parte do seu caráter, era-lhe natural isso. Talvez nos corredores do poder não houvesse ninguém tão humano, no sentido tradicional do termo. Às vezes até era capaz de baixar alguma defesa de algum adversário, no sentido que a conversa, o posicionamento, era de alguém que estava a ter uma conversa sobre outra coisa qualquer. Alguém que tocava num botão que não era o botão que era suposto tocar naquele momento. E também em casa, o homem político não desaparecia, estava lá muito presente. A verdade é que a política, a Europa e a Constituição foram sempre nossas irmãs, escrevi a certa altura. E tenho a certeza que nós estivemos sempre também nos debates parlamentares, nas suas campanhas eleitorais, no exercício de cargos públicos, nas suas aulas e conferências. Às vezes de maneira inusitada e que gerava um certo... Lembro-me de uma viagem maravilhosa que fizemos aos Açores, que convenceu a minha mãe, convenceu-nos a todos que íamos conhecer os Açores, e depois acordávamos às 5 da manhã todos os dias, visitar de ilha em ilha, acabávamos sempre num comício, e era aquela ideia de férias que o meu pai teve durante aquele momento. Descobri o queijo da ilha e nunca mais o larguei desde essa viagem, portanto, alguma coisa a ver. Acho que o que posso fazer aqui, portanto, que não sou nem político, nem politólogo, apesar de jurista, não sou constitucionalista e não sou uma pessoa minimamente isenta nem neutra, é partilhar algumas lembranças de aspectos marcantes da sua personalidade que me parecem serem também definidores do seu percurso político, porque de facto era sempre a mesma pessoa. E a primeira, e agora peço desculpa pelos talvez os excessos de apreciação laudatória, mas a primeira de facto era a sua humanidade. Não encontrei adjetivo melhor para dizer isto. O meu pai era, antes de tudo, mais um homem bom. E isto gostava que os meus filhos pudessem dizer de mim. Tinha assim aquele sorriso aberto, aquele olhar penetrante, meio escondido debaixo de uma barba escura. Mas era alguém para quem os outros contavam muito, contavam sempre e vinham primeiro. É uma regra que não se ensina, mas que no dia-a-dia vou percebendo que se pode aplicar. Fosse quem fosse e em que circunstâncias fosse. Tinha, aliás, uma particularidade curiosa e paradoxal, como tantas coisas nele, é que era simultaneamente a pessoa mais distraída do mundo e a pessoa que maior atenção tinha àquilo que não estava a ser dito e era essencial. Percebia em cada pessoa aquilo que para ela era importante, mesmo que muitas vezes não conseguisse ouvir o que ela estava a dizer. Aconteceu muitas vezes estar a falar com ele e a meio ele estava absorto noutra ideia qualquer que tinha apanhado, mas era ele que depois vinha ter comigo, num momento em que eu não estava à espera, a acabar a conversa que tínhamos deixado ali. Tocava com a sua presença tantas vezes desajeitada. De facto, às vezes era um bocadinho uma personalidade que não era, diria eu, feita de acordo com os arquétipos sociais perfeitos. Porque, era assim meio desajeitado, meio barrigudo, muito simpático, mas se calhar era bom que não se distraísse em algumas conversas e distraía-se. Isso não... Era uma pessoa de encontros e que estava sempre inteiro. Era uma pessoa de pessoas e para pessoas. E talvez por isso o meu pai era filho de muitos lugares.
Ele, tendo nascido e crescido em Coimbra, há muitas pessoas que juram, ainda hoje, e com alguma razão, que ele era efetivamente transmontano, ou minhoto, ou de tantos outros sítios diferentes neste país. Ele tomava até as terras como suas, quer dizer, conhecia as pessoas dos cafés, ia lá, marcava presença, deixava a sua marca. E a sua política foi também, penso, muito marcada por esta dimensão humana, seja no conteúdo das suas ideias, onde habitou sempre um certo personalismo, imagino que de matriz cristã, que impunha a pessoa no centro e no fundamento da sua articulação política, da construção jurídica, da integração europeia e do próprio entendimento da relevância e do papel do Estado e das instituições da sociedade, como aliás o Adolfo muito bem referiu antes. Mas não apenas no conteúdo, mas também na forma, no seu modo particular de construir e defender estas ideias, uma paixão assolapada pela política, acho que era uma coisa que, num certo sentido, era mais forte do que ele. Era uma vocação verdadeira, uma coisa que o deixava feliz. É engraçado que política, no contexto em que eu conheci e dentro de minha casa, nunca teve o significado negativo e pejorativo que nós discutimos hoje em dia no dia-a-dia. A dimensão política era a dimensão da construção do consenso, do debate das ideias, e isso era uma coisa que hoje em dia faz muito falta, essa dimensão política. E sentimos. Depois era uma dimensão que não vinha do debate pelo debate, quer dizer, o meu pai não era um treinador de bancada, no sentido que nós muitas vezes somos. Ele não gostava de discutir pelo simples facto de discutir, gostava muito de discutir, mas com base de facto em coisas que tinham sido estudadas, em reflexões aprofundadas, numa pauta de valores, que era uma pauta de valores certa e segura, que não mudava de dia para dia. E isto dava um trabalho imenso, isto não era um trabalho de debate. O meu pai estava permanentemente por, não só preparação, mas também por vício, por modo de ser, a fabricar ideias. E nós percebíamos os momentos dessa fabricação. Ele estava sentado num sofá, completamente absorto, escrevia em tudo o que lhe aparecia, desde guardanapos a livros que são romances, não é? Em que tomam notas sobre a construção europeia, estragou-nos livros que nunca mais acabam, discutia e tinha uma generosidade na discussão e na preparação das coisas. Eu vinha da Europa, chegava cá à sexta-feira, se umas freirinhas lhe pedissem para ir a Trás-os-Montes falar sobre a construção europeia, eu ia. Se fosse para falar sobre São Francisco de Assis, eu ia também. Via também a discussão política como um dever de construção, um dever individual de construção de alguma coisa que é coletiva. Acho que há alguma coisa de cristão nisto, na ideia de pôr os nossos talentos ao abrigo da construção do que é comum. E ele, acho que também achava outra coisa. Esta ideia da sociedade civil, para ele, era uma coisa que era preciso promover. Esta comunidade era preciso promover. Era preciso, de facto, criar um espaço público em que, de facto, as coisas efetivamente funcionassem. E esta discussão política começava, continuava ou acabava em nossa casa, tantas vezes, de forma natural, não imposta, não é que ele nos desse aulas sobre política, não, nada disso. Mas estava sempre associada a este sentido de missão, de entrega, de reconhecimento e, sobretudo, uma ideia que também não esqueço e que aprendi de maneira bastante informal, é de que as regras do debate público, dessa construção conjunta, são sempre, em qualquer caso, para cumprir. É uma ideia que veio desde o princípio. Não só as ideias têm que ser as certas, mas é preciso respeitar o tabuleiro em que elas são jogadas, porque isso é uma das ideias certas que está íncita em qualquer debate. Isto hoje em dia parece uma coisa ou que damos por adquirido, mas eu sinto que faz imensa falta este respeito pelas regras da discussão democrática. E ele tinha uma total abertura democrática. Sobretudo, adorava discutir outras ideias, em que eu e o meu irmão Jacinto, com um especial acerto para o meu irmão Jacinto, tantas vezes protagonizávamos. E um estímulo permanente que procurássemos não só ir mais fundo nos nossos argumentos, aliás era às vezes duro, eu fazia de advogado do diabo e deitava por terra aquela primeira ideia,
acho que havia duas estratégias. O Pedro Jacinto chegava lá e dizia uma coisa completamente oposta, que criava imediatamente a discussão. Eu, muitas vezes, acontecia-me o contrário e via outra perspectiva. Fazia uma crítica a um opositor, que eu sabia que ele até haveria de gostar, e a primeira coisa, eu dava uma patada para trás, com base num argumento daqueles diretos, estilo, se pensares isso, pensa isso bem pensado. Quer dizer, a política não são clubes, isto não é o Benfica. O Benfica, porque ele gostava muito. Mas é preciso, de facto, e nós tivemos sempre um bocadinho essa escola, de ir mais fundo no argumento e de não discutir por discutir. Acho que, enfim, em nossa casa havia a ideia, mais prática do que teórica, de que a democracia e o pluralismo não se ensinam, mas podem aprender-se. E vivemos um bocadinho este caldo de cultura e acho que é uma das coisas em que aprendi muito. Depois, parece-me também claro que o meu pai gostava mais de uma política de ideias do que de uma política de heróis. No outro dia ouvi do professor Vital Moreira uma história muito engraçada, que já agora conto, que quando eram novos, naquela discussão totalmente radical, em que se calhar o meu pai era mais à direita do que acabou por ser e ele era claramente mais à esquerda do que acabou por ser, acabaram no quarto do Vital Moreira a tentar discutir qualquer coisa e chegaram ao quarto do Vital Moreira e viram lá dois postas. Já não sei quem eram as figuras. Era o Che Guevara e era o outro que era não sei se era o Pol Pot, era outro qualquer daquelas figuras completamente assustadoras hoje em dia. E o meu pai ter-lhe dito coisa que ele guardou até aos dias de hoje, e no outro dia nos contou, a dizer, vocês são de heróis, nós somos de ideias. Isto foi alguma coisa que me guardou muito, porque, de facto, estes heróis têm todos os pés de barro e, de facto, nas ideias é que está. E depois, ao mesmo tempo, outra ideia que eu vi em casa é que ele gostava tanto de política como detestava a politiquice. É uma coisa que parece um bocadinho o jogo político, e muitas vezes, digo isto também com toda a liberdade neste sítio, o espectro partidário e algumas questiúnculas à volta dele, era uma coisa que o deixavam doente, que o corroíam por dentro, que lhe faziam mal. Ele tinha, de facto, nesse certo sentido, um espírito político que ia para além, às vezes, de algumas estruturas que se calhar é preciso seguir e cumprir, mas que, de facto, muitas vezes destroem o melhor do político que há em nós. E outra coisa, ele tinha muito pouca paciência para a mediocridade. E, sobretudo, para a mediocridade moral. Nunca vi pessoa que fosse tão complacente com toda a gente, mas que, de repente, tinha assim uma espécie de ataque interior, que às vezes lhe dava com polícias, mas que a maior parte das vezes lhe dava com pessoas em que sentia que, de facto, o que havia ali era só ruim, era só ruindade. Isso era uma coisa que o deixava realmente fora de si. Mas, de facto, como o Adolfo já disse, e não vou repetir muito, um dos traços fundamentais é esta do cultor obsessivo da liberdade. Isto era nós também ouvimos isto e vimos isto todos os dias. Era o seu valor charneira, mas era também, de alguma forma, o seu estilo. O Adolfo falou aqui muito do conteúdo, mas ele também era uma espécie de libertário. Ele pensava pela sua própria cabeça, tinha muito pouca capacidade para aceitar dictates, talvez com exceção dos dictates da minha mãe, e tinha muito pouca paciência para venerar falsos deuses. Esta ideia dos heróis, que ele também, mesmo que isso fosse aquilo que estivesse de alguma forma associado ao que era esperado dele numa certa linha de pensamento. Ele gostava das pessoas e dos protagonistas, mas não gostava de facto de endeusar protagonistas. Era uma coisa que para ele também... E, de facto, tinha um estilo que era muito pouco... não batia certo com os estereótipos do tempo, não é? Um barbudo reacionário, quer dizer, o barbudo seria revolucionário, ele estava ali qualquer coisa de errado. Um intelectual de direita, um homem de cultura de direita. Havia ali qualquer coisa que saía fora do arquétipo, e eu acho que isso lhe dava um gosto particular, não sei...